Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. CBF remarca o horário de Vasco e Grêmio. CBF marca as datas dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense. E porque isso é uma putaria sempre com o Vasco da Gama, eu vou te falar aqui neste vídeo. Vamos atualizar as condições médicas de João Vitor, bem como com as palavras de Pedrinho e Marcelo Santana sobre possíveis contratações nessa janela de reforços. E eu quero saber a sua opinião. É o seguinte: você acha que Praxedes, ele tem que continuar no Vasco da Gama? Eu quero saber a sua opinião no chat e me acompanhe até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Já faço aqueles pedidos tradicionais. Larga o dedo do like, que muito nos ajuda a subir nesse YouTube. De meu Deus, inscreva-se neste canal. Vamos chegar à meta aí de 18 mil inscritos até o final do mês. Será que uma semana a gente consegue? Com a sua ajuda, eu tenho certeza que sim. E aperta a sinetinha para você ser ciente dos vídeos e lives que são lançados. Bem, meus amigos, aqui vamos falar de horários e datas de jogos do Clube de Regata Vasco da Gama SAP. A CBF lançou um ofício que você está vendo aí na tela de remarcações de alguns jogos. E eu vou te mostrar porque isso é sacanagem com o Vasco. É sacanagem com o Vasco. Para mim sempre tem uma teoria da conspiração e eu vou te mostrar por quê. Tá vendo aí que Vasco e Grêmio foi adiado em 3 horas. Estava marcado para as 4 horas da tarde deste domingo e está marcado agora para as 19 horas. Primeiro, isso tudo a pedido da TV Globo, né? Puta que pariu. Tirou o jogo do Vasco da TV aberta, beleza. Só que lembrando que esse jogo vai ser em Chapecó, porque o Grêmio, infelizmente, ainda não pode usar a Arena Grêmio. Obviamente que isso dificulta muito a logística de ida e volta do Vasco da Gama, tanto que o Vasco da Gama estuda fretar um avião próprio para ir até ali mais perto da região de Chapecó, para ir na Arena Condá jogar e depois retornar, talvez, ao Rio de Janeiro. Só que talvez ele já não faça mais isso. Por quê? Você está vendo aí, só por curiosidade, que o jogo do Atlético Goianiense, o nosso rival pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ele ia enfrentar o Botafogo na segunda-feira e foi adiantado para sábado às 8 horas da noite. Ou seja, só aí o Atlético Goianiense ganha um dia de descanso a mais do que o do Vasco da Gama. E isso o Vasco da Gama tendo que viajar e o Atlético Goianiense ele vai jogar contra o Botafogo no Antônio Ascioli, no seu estádio, em Goiânia, e vai jogar contra o Vasco também em Goiânia. Então, para o Atlético Goianiense é só estar no local. Já prejudica, sim, criando uma desigualdade esportiva no clube do Regata Vasco da Gama. Por quê? O jogo contra o Atlético Goianiense está marcado para quarta-feira. Então, por que você não adia também o jogo do Vasco da Gama para sábado? Porra, vai dar merda ali com o Grêmio, tudo. Ah, cara, me desculpa, igualdade desportiva. Você não pode adiantar um jogo em 2 dias para um adversário e para o outro adversário e deixar numa logística completamente louca do Vasco da Gama. O que vai acontecer é que o Vasco da Gama vai sofrer aí com um avião fretado, tendo que talvez sair lá de Chapecó direto para Goiânia ou dormir no Chapecó, porque o jogo já vai terminar às 9 horas da noite. Possivelmente eles vão dormir lá para só no dia seguinte, na segunda-feira, viajar para Goiânia, já perder um dia de treino para terça-feira talvez treinar, ver o time para na quarta-feira jogar. É uma sacanagem. Mas você está vendo aí que a Copa do Brasil então já está com suas datas e jogos aí definidos. Atlético Goianiense e Vasco será nesta quarta-feira, dia 31 de julho, às 9h30 da noite. Vasco da Gama e Atlético Goianiense no jogo de volta em São Januário, já está marcado aí, na terça-feira às 9h45, dia 6 de agosto. Teoricamente, os 2 jogos serão transmitidos em TV aberta pela Rede Globo, em TV fechada pelo Sport TV e pelo streaming da Amazon. Bem, meus amigos, esse é o ponto de sacanagem aí. Eu quero saber se você concorda comigo, se a CBF não está sacaneando o Vasco da Gama aí. Mas agora vamos falar sobre João Vitor. Mas antes, largando o seu dedo no like aí. João Vitor teve a sua atualização médica que o Vasco da Gama talvez está prevendo o retorno dele para dia 18 de agosto, daqui a um mês praticamente, contra o jogo do Criciúma, que vai ser lá no Heriberto Hulsenlein,
em Criciúma. Ou seja, até lá a gente fica sem um zagueiro que para mim seria titular absoluto. E a gente continua com a zaga de Michael e Pelé. Aí já faço outra pergunta. Será que o Rojas não merece uma oportunidade aí nessa titularidade? Para mim merece. Eu acho que quando o Rojas entrou, deu mais segurança no lugar do Michael a princípio, que é onde ele entraria. Me deu mais segurança assim, eu gostei dele jogando como zagueiro. Eu quero saber a tua opinião. O fato é que a ausência ou falta de peças no elenco é um fator determinante aí para a diretoria, tanto para Pedrinho, que é o gestor do futebol hoje, quanto Marcelo Santana, que muita gente já está o criticando, não sei porquê, mas enfim, mas já estou criticando ele. O fato é que o Vasco da Gama precisa de contratações e eles vieram falando sobre a dificuldade financeira que a Vasco da Gama SAF se encontra. E eu falo aqui, cara, a gente vendeu a porra do futebol para não falar mais sobre dificuldade financeira e lá vem uma janela de transferência a dificuldade financeira, a falta de grana prejudicar a gente. Mas enfim, Pedrinho, a minha questão não é essa, a minha questão é que você tem que se virar, porque você agora é o gestor, é o presidente, Marcelo Santana, tem que arranjar boas contratações aí com status, bem como eles falaram, status de titular para assumir a zaga do Vasco da Gama. Os nomes são especulados? Não. Parece que já tem negociações sendo travadas aí, mas que não tem nenhuma especulação certa. Tanto que a gente fala de Hermina e tudo mais, mas eles não confirmaram ninguém. Só devem confirmar mesmo quando estiver fechado. Mas o fato é que eles entendem que realmente tem lacunas no elenco. E ao meu ver, que eu quero saber agora de vocês é zagueiro titular, com certeza, centroavante reserva, ponta titular, não acho que Emerson Rodrigues, Alex Teixeira, Ross e Serginho vai tirar a titularidade de David. Ou seja, a gente precisa de um ponta que entregue mais do que o David. A gente está esquecendo que a gente precisa de um lateral direito reserva também. E um centroavante reserva também, porque o Vegete não vai jogar todas as partidas. Olha quantas contratações que a gente está precisando aí. E tá sem dinheiro, meu irmão? Usa a criatividade para percorrer gente que está sem contrato aí, que fica mais fácil, mas é a vida do Vasco da Gama. E aqui a gente culmina nesse vídeo falando de Praxedes, né? Praxedes é jovem ainda, ele entra em campo sempre com uma determinação, disposição, só que, cara, não dá mais liga. E eu acho que a gente tem que fazer esse vídeo chegar aos ouvidos do staff do Praxedes. O Praxedes já entra nervoso. O erro que ele comete no Atlético Mineiro, contra o Atlético Mineiro, passando a bola para o Hulk, é meio até infantil, porque ele estava absoluto na jogada, ele não estava sendo nem pressionado, o Michael estava do seu lado, parece que ele abaixa a cabeça e toca ali, e seja o que Deus quiser, culminando o segundo gol e, obviamente, determinando o resultado da partida. E a torcida já está com birra do Praxedes. Não dá mais para o tal do Praxedes jogar no Vasco da Gama. E, ao meu ver, prejudica até a ele mesmo, ou seja, devolve para o Red Bull Bragantino, tenta um empréstimo aí para um time da segunda divisão. Aqui para finalizar esse vídeo, eu não consigo trazer imagens, principalmente do PC de Oliveira, o análise comentarista de arbitragem, né? Até brinquei no Twitter, vão lá no X, Marca Vasco, eu falei, olha, se a arbitragem é ruim, comentarista de arbitragem é pedir para ser ruim duas vezes. O cara justificando que não foi pênalti, aquele lance, se não me engano, do jogador Otávio em cima do Praxedes, logo no começo da partida, que ele sobe e dá uma cotovelada na cara do Praxedes. Ah, tava de braço aberto e tudo mais. Cara, se aquilo não é pênalti, nenhum outro lance desse tipo pode ser pênalti. E ele tem um julgamento, PC de Oliveira, contra aquele lance que você já deve ter visto aí no Zap, de um zagueiro do próprio Atlético Goianiense contra o Bruno Henrique, que agora também qualquer toque faz aquela firula, porque sabe que o juiz vai marcar apenas para o Flamengo. Lá ele defende que o braço não era um movimento natural e tudo mais, então que foi muito pênalti. E agora contra o Vasco, não, movimento natural. Você vê claramente que o cara não faz o gatilho para cotovelar aonde? O cara pula com o braço aberto, quase que ele fala que o Praxedes é que fez falta no jogador, dando uma narigada no cotovelo, porque se a arbitragem é muito ruim, pior ainda seus comentaristas que tentam defender a ruindade e principalmente a má fé, porque eles apitam de uma forma para alguns times e apitam uma outra forma para outro time. Aqui só faz meu aviso aí, um desabafo sobre a arbitragem do Brasil. Bem, meus amigos, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no Marca Vasco
Eu já faço convite hoje, 12h30, eu apareço lá no podcast Cruz Maltino. Tchau e saudações vascaínas.